Olá, que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia, hoje, dia 5 de outubro. Abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Lá diz assim: Jesus nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. Nós precisamos compreender que o pecado é um problema para homens, mulheres, para o povo de Deus, para os sacerdotes, é algo que atrapalha, que gera uma contaminação na vida das pessoas e até mesmo dentro da igreja. Nós somos perdoados. Jesus, como diz o versículo, perdoou os nossos pecados. E nós somos perdoados de uma vez por todas quando somos salvos. O que é quando somos salvos? Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, os nossos pecados, eles são perdoados. Mas isso não significa que nós deixamos de pecar. Na verdade, nós precisamos ter uma vida onde o pecado não pode ter essa entrada, mas infelizmente ele ocorre, ele acontece. E esses pecados, eles impedem o nosso serviço e a nossa comunhão com Deus. Então, veja, é muito importante o lidar com esse pecado. Se nós formos olhar na história da igreja, você vai ver que o primeiro templo, o segundo templo, eles foram destruídos por quê? Por idolatria, por adultério, por assassinato, por questões de ódio. E na nossa vida, o pecado faz exatamente a mesma coisa, interfere na nossa comunhão com Deus. Muitas vezes nós temos atitudes pecadoras, podemos dizer assim, de letargia, nós temos inveja, muitas vezes a complacência, né? Aquela tendência de concordar com os outros somente para agradar, aquela coisa que na frente você concorda e por trás você discorda, né? E tantos outros pecados, o falar mal, o estar olhando com maldade para a vida do outro, ou estar julgando as atitudes do irmão, muitas vezes tudo isso vai gerar o quê? Um grande problema. E nós precisamos tratar isso de uma maneira mais madura. Não é dizer que não pecamos, mas é reconhecer o nosso pecado e entregar ele nas mãos do Senhor. Então veja, lá no livro de 1 João, no capítulo 1, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está a nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, que nós possamos aprender que o pecado é algo terrível na nossa vida, mas a graça de Deus, ela encontra forma para nos fazer nos afastar, para nos afastar dessas situações que nos afastam de Deus, né? Porque inevitavelmente nós vamos errar, nós falhamos, mas quando nós falhamos, nós precisamos ter a maturidade e a sabedoria de nos arrepender. Mas quando nós falamos em questão de arrependimento, não é aquela questão somente de pedir desculpas. Me perdoe. Eu fiquei chateado. Nossa, eu errei. Puxa, foi mal, né? Não, quando há um arrependimento verdadeiro, a nossa atitude ela não se repete. Né? Não é aquela coisa, eu peco hoje, peço perdão à noite, peco amanhã, peço perdão dali a pouquinho. Isso é sem vergonhice. Então nós precisamos sim buscar uma vida com o Senhor séria. Por quê? Porque Ele tem bênçãos para nós, Ele tem milagres para fazer na nossa vida. Nós estamos falando sobre milagres já há alguns dias e eu posso garantir para você que essa vida, né, de fachada, para Deus não cola, para Deus não vai chegar em lugar nenhum. Então, todos os dias é preciso que nós, de uma certa forma, nos examinemos, perceba como foi o seu dia. Houve situações em que desagradaram o Senhor, se arrependa delas, busque o conserto com o Senhor, mude a sua forma de pensar e mude o seu comportamento,
porque é possível. O Espírito Santo te orienta em relação a isso. O problema muitas vezes é que nós não escutamos a Ele. Então eu te encorajo hoje a fazer uma oração, a pedir perdão ao Senhor, a clamar ao Senhor essa transformação de vida tão necessária para todos nós. Então ora comigo assim: Senhor, sonda meu coração, avalie as minhas atitudes e me perdoa. Me perdoe pelos ídolos em minha vida, pelo adultério, pelas palavras de julgamento, pelo orgulho, pela letargia, pela inveja, pela complacência e tantos outros mais, Senhor. Ajude-me a viver em retidão e compromisso com a Tua palavra. Espírito Santo, transforme meu interior e me ensine a ser filho, filha e sacerdote. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde.